E aí, muito boa noite. Tudo bem, pessoal? Beleza? Deixa eu ajeitar aqui que tá meio torto. Então, olha só. Nosso bate-papo hoje, ele é um pouco mais direcionado. A gente vai falar sobre o viés político. Porra, Maico, papo chato de política. Não é chato não. Presta atenção. A maioria de nós acha política chata porque a gente não enxerga gente de resultado, gente produtiva, gente que vai trazer algo de bom pra gente. Então a gente está acostumado a ver o quê? Aquele mesmo blá 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 de sempre e nada se resolver e fica tudo por isso mesmo e isso é chato. Isso é chato. E isso tem nome. O nome disso é viés. Ou caminho, tendência. Cara, e o que você precisa entender? Enquanto você, enquanto a gente achar a política chata, a gente vai ser governado ou vai sofrer consequências ou vai tomar algum tipo de ação influenciado por alguém fraco, despreparado para estar sentado onde está. Eu costumo falar muito a expressão, cara, senta na sua cadeira, toma conta da sua cadeira. E tem que ser assim. Só que muitos de nós não entendem o contexto da coisa. Aí o convite que eu te faço hoje é o seguinte: qual que é o seu viés político? Ou qual que é o viés político de quem você apoia, apoiou ou vai apoiar nas próximas eleições? Cara, você não precisa ser um estudioso, ser um cientista político, entender com profundidade do assunto. Não precisa. O que você precisa é ser responsável e cobrar responsabilidade de quem você confia, né? De quem você tá apostando, tá dando voto de confiança. Ou seja, assim, existem alguns vieses que são da nossa essência. Alguns vieses de proteção, alguns vieses de questionamento, alguns vieses que são nossos, né? Da essência. Eu não vou entrar nesse mérito, senão os antropólogos vão começar a me questionar e é chato isso. O que eu te convido é o seguinte: qual é a tendência sua? Qual é a tendência do seu candidato? Cara, olha só. Deixa eu falar mais de perto. Para de levantar a bandeira da esquerda ou da direita se você não fez o seu dever de casa. Entendeu? O seu dever de casa que eu tô te falando é o seguinte: primeira coisa de tudo, garanta o seu sustento e o sustento da sua família. Seja responsável com sua casa, com seus atos, com sua rua, com a sua comunidade. E aí sim depois você começa a cobrar alguma coisa de alguém. Beleza? Aquela história do puleiro limpo, né? Puleiro sujo, é um negócio assim. Então seja responsável. Cuide primeiro do que é seu e aí depois expanda os seus limites. E aí presta atenção no seguinte: você confia seu voto no cara que não se sustenta? É isso mesmo. Você confia o seu voto, ou melhor, você confia a administração da sua cidade ou a legislação do seu município nas mãos de quem não conseguiu gerir a própria família, ou a própria casa, ou o próprio patrimônio? Cara, começa a fazer essa reflexão. Sem defender direita e esquerda, eu vou levantar 2 pontos aqui. Nós tivemos um presidente que se orgulhava em dizer que não tinha curso superior. Você acha que está certo? Curso superior não é para você ostentar diploma em parede. Curso superior é para te capacitar para exercer uma atividade. Entendeu? Então, como que alguém que não é capacitado para exercer tal atividade, só no Brasil não, também tem outros países, mas como que alguém que não é capacitado para exercer tal atividade é eleito e vai estar lá e vai estar fazendo? A pergunta que eu te faço: você tem coragem de fazer uma cirurgia com um mecânico? A gente costuma fazer analogia, né, entre mecânico e médico. Os dois consertam máquinas, né? Um conserta a máquina parada e o outro conserta a máquina funcionando. Simples assim. E não tem que um é melhor do que o outro, não. Todo mundo precisa dos dois. Agora, você tem coragem de fazer uma cirurgia de coração com um mecânico? Mas você vota num presidente sem curso superior, sem entender da organização dos poderes, sem entender da legislação, sem conhecer a fundo a Constituição, sem entender de orçamento, sem entender disso tudo. Você vota, você votou. Beleza? Vamos para outro exemplo atual? Você vota em político de carreira? Votou ou votei. O cara que depende do salário que ele ganha lá no governo para se sustentar,
você vota. Entende uma coisa? Se a pessoa precisa daquele salário para se sustentar, significa que aqui fora ela não deu certo. E aí como é que você confia a administração do seu país, da sua cidade, da sua comunidade na mão de quem não deu certo administrando um espaço desse tamanho, vai dar certo administrando um município, um estado, um país? Você começou a entender um pouquinho? Eu não estou falando das pessoas, eu não estou falando da vontade de fazer de um ou de outro. Eu estou falando de capacidade técnica. Isso é importante levar em consideração. Presta atenção nisso, beleza? Agora, nada disso vale se você tem um poleiro sujo. Lembra lá daquela história do poleiro sujo? Pois é. Você cobra moralidade, você cobra rigor com a corrupção. Você mente no imposto de renda? Você falsifica seus dados? Você recebe benefício de maneira ilegal? E aí? Você bota seu carro na vaga de deficiente? Você para seu carro em fila dupla? Se alguém te passar o troco errado, você guarda? Você não devolve? Sinto te dizer, você é tão corrupto quanto. Pecadinho, pecadão. Beleza? Mas a oportunidade faz o ladrão, ou o melhor, a oportunidade revela o ladrão. Então começa a prestar atenção nisso. Se você acha que a cultura do nosso país é uma cultura de dar jeitinho e de se aproveitar dos outros, me desculpa a sinceridade, você está errado. Você está errado e você está contribuindo para o país ir para bosta. É mais ou menos isso. Então como que você vai cobrar de alguém que seja honesto, que tal, pá? Se você não é. Se você tira proveito em pequenas coisas. Cara, presta atenção. Olha para dentro de si mesmo. Mais uma vez, eu não vou me alongar muito. Aliás, esse é um outro ponto. A maioria das pessoas de sucesso, eu não estou falando milionárias, eu estou falando pessoas de sucesso, bem-sucedidas, que sentam nas suas cadeiras e sustentam toda a estrutura. Elas têm paciência de ver um vídeo de 8, 10 minutos até o final. Se você não consegue passar dos 3 minutos do vídeo, cara, desculpa, você não tem disciplina, não tem compromisso. Isso diz muito sobre você. Beleza? Deveria ter falado no início, né? Vou dar um outro exemplo. Você anda com sua conta de água, sua conta de luz irregular, você faz gato. Você anda com o documento do seu carro atrasado. Cara, presta atenção, eu estou falando de detalhes, vieses cognitivos, políticos, gerais. Presta atenção. O país, a sua comunidade, o seu estado nunca vai para frente se você tiver esse tipo de mentalidade. Então aqui, eu sei que dói, que incomoda. Faz a sua reflexão e começa a mudar para dentro do seu barraco. Então você começa a agir certo no seu barraco. Você começa a ter as atitudes corretas, arruma sua cama, paga o documento do seu carro, paga sua conta em dia. O dinheiro não está dando? Trabalha um pouco mais, dorme um pouco menos, vê menos Netflix, vê menos Big Brother. Aliás, não vê Big Brother. Começa a sustentar e estruturar a sua família. Mas que você faz isso tudo, faço grande parte. Tá perfeito? Não tá não, mas estou batalhando todo dia, todo dia. Entendeu? Quando você tiver isso tudo sob controle, expanda para o seu bairro, para a sua rua, para a sua comunidade. Assim você muda um sistema, assim você muda o país. Não espera que vai ser o governador, o prefeito ou o presidente, se você não faz o mesmo. Não dá para os caras que estão lá lutar contra o sistema a todo momento. Não dá. Pega o exemplo aí do auxílio emergencial que a gente está vivendo agora. Foi excelente porque ajudou gente que estava na condição deprimente. Deu um pouco de dignidade, os caras puderam comprar comida, puderam pagar a consulta do médico porque o público é ruim. Deu um pouco de dignidade, aí o que faz? Um monte de gente que não precisava foi lá e se cadastrou também, e falsificou alguma coisa e conseguiu receber. Então começa a pensar nisso. Cara, olha só, olha para o seu candidato hoje, independente se ele é seu amigo,
Faz uma leitura. Se esse cara não tem condições de administrar a casa dele, a vida dele, a estrutura dele, a família como um todo, cara, ele não vai ser um bom gestor, entendeu? Seja prefeito, vereador, ele não vai ser bom, ele não tem prática suficiente. Para finalizar, eu vou te dar o exemplo da musculação. Sabe aquele professor de educação física magrelo ou gordinho? Então, não tem a prática. Não vai poder te dar os caminhos. Política não é brincadeira. E o país só está na zona do jeito que está, sabe por quê? Porque em algum momento eu deixei, você deixou, mas algumas pessoas deixaram que acontecesse. Se quem administra um país tivesse a certeza que se fizesse bosta ia ter consequências, ele ia ser responsabilizado juridicamente, civilmente, criminalmente, não interessa. Se ele fosse responsabilizado de alguma maneira, ele ia pensar duas vezes antes de tomar uma ação errada. Ele ia avaliar melhor. Cara, do meu município eu não vou nem começar a falar porque cansa. Eu só te faço esse convite. Entenda qual que é o seu viés. Qual a sua tendência. Se você ainda age errado, se você ainda faz coisa de maneira inadequada, muda um pouquinho e comece a expandir seu território. Avalie quem você confia e depois comece a expandir. Beleza? Forte abraço. Aqui, sai desse papel de vítima. Não tem jeito não, cara. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente não. Mete as caras, toma postura, vai. O jogo é pesado, mas não tem outro para jogar por você não. Vai e faz, beleza? Forte abraço, fica com Deus, até mais.